Eu queria tocar num detalhe aqui, diante daquilo que o senhor me pediu para anunciar de púlpito hoje essa igreja. O que nós temos aqui, na verdade, é uma receita direta do Senhor, do que a gente define por padrão, do que seria igreja, padrão do que seria ministério, ou padrão instituído por Ele do que, na verdade, seria a igreja para Ele, se Ele atuasse por ela em nossos dias. Eu acredito que não precisa muito disso, de que Ele desça aqui de novo nesse mundo para te falar isso. Porque já está instituído essa receita, esse exemplo e esse padrão. Exatamente nós temos essa dimensão da igreja que Ele nesse momento agora estaria atuando por ela neste mundo, e até mesmo isso, falando por ela. Então existe um sério problema hoje lá fora entre os religiosos, protestantes, evangélicos, para dizer todo tipo de religião pensa dessa maneira, de sempre querer exatamente encontrar um lugar da qual se sinta bem e achar-se no direito de escolher este lugar que Deus vai falar. É o problema da institucionalidade. Esse é o papel das instituições. Tá? Colocar Deus como refém de um lugar e de um espaço como esse aqui. E fazer todo mundo acreditar que quando eles entrarem aqui, eles vão se encontrar com Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. Que até dentro da profundidade do que é legítimo, não o encontraria. Encontraria a palavra dele, a pregação dele, como você vai ouvir hoje. Ter um encontro direto com ele, isso é íntimo, isso é pessoal, isso precisa de avaliação e testificação da parte dele. Até então, é pregação. Mas o problema da institucionalidade é exatamente isso, na cabeça das pessoas. Elas acreditam veemente de que num espaço assim, num lugar assim, Deus mora, Deus reside, Deus habita, e ela vai lá para se encontrar com Ele. Mas dentro dentro desse posicionamento, de achar que ela pode escolher esse lugar, a igreja ideal, a igreja que eu me sinto bem, e coisa desse tipo. Pela leitura reverente das Escrituras, você chega na seguinte conclusão: jamais isso seria possível. Jamais Jesus permitiria estar refém de alguém ou de alguma coisa. Inclusive isso, de dar a você essa autoridade de você escolher o lugar, o espaço, o momento, o tempo, ou coisa do tipo. Porque tudo é planejado por Ele e administrado por Ele. Nós vamos consertar essa visão pagã? Não. Nós vamos consertar o que está lá fora? Não. A desgraça vai aumentar, vai chegar ao seu estado perfeito. Por isso o anticristo vem para governar sobre quem não presta, sobre quem ser ignorante. Mas em compensação, a nossa tarefa qual é? É nos aprofundar nisso, do que Deus falou de si mesmo, e sem nenhuma interferência, obviamente, de homens como nós. Há muita coisa para se falar ainda sobre essa questão do que Jesus receita para a igreja dele nesses dias e do que ele espera dela a nível de comportamento e ministério. Ele quer que a igreja seja assim. E só cabe a ele definir esse padrão. Nós temos que respeitar isso. Mas há alguns pontos importantes que eu tenho que falar antes de começar a entrar nesse texto e rever em você certa memória e consciência que talvez você já tenha perdido em algum espaço e momento da tua vida, tá? Porque alguns já anularam consciência e não conseguem perceber e entender o que está acontecendo nesse mundo. Mas vamos lá. Apocalipse 1, versos 7 a 8. Fazemos aqui o levantamento desse ponto importante quando a gente fala de escatologia, ou do que falamos dos fins dos tempos e da doutrina, né, relativa a isso, do que se prega aliança pactual redentiva no messianismo ou aliança redentiva messiânica, tá? Quando Deus ele pronunciou atuar dentro da história do homem caído ou da raça caída, ele se comprometeu a assumir nessa atuação e nessa ação dois pareceres aqui que a gente define por caráter divino. Como também segue Apocalipse 21, 6, Apocalipse 22, 13 e Apocalipse 1, 3. Nota que Jesus deixa muito claro o que eu vou falar aqui.
que Deus controla um processo redentivo dentro da história, que ele tem início e fim. E há duas divisões aqui do que eu estou falando. Do que Deus se comprometeu pelo homem caído em atuar no que diz respeito à redenção. Primeiro, a provisão de dar um Salvador para isso. E descrevê-lo com precisão antes dele se encarnar. Evangelho é isso. E segundo ponto, o caráter da consumação. Porque ao mesmo tempo que aparece para nós a provisão no plano messiânico, a consumação da obra, o pedido de que ela tenha encerramento e fim, também é exigido. Então existem 4 etapas desse plano e definições que eu já passei para vocês aqui. A primeira delas é essa, que Jesus é o Messias anunciado a Israel. A segunda, que ele é o ministério encarnado da divindade, e provou isso. A terceira, que ele é o único mediador de uma aliança entre Deus e os homens, porque ele cumpre exigência e testemunha a posição do mérito disso, de ser mediador, o mediador legítimo. E por último, aí vem a questão da consumação, o Salvador e a obra salvadora implica que seja glorificado. Deus agora trabalha para que o Filho seja glorificado, e tudo aquilo que ele realizou de maneira parcial, que agora seja uma obra consumadora. Aí a gente começa a falar do quê? Da implicação do dever de que aquilo que ele começou a realizar de maneira parcial, abreviada, que seja também de uma maneira realizada e total. Por isso, se fala-se da segunda vinda dele, do arrebatamento da igreja, se fala da consumação, de uma ressurreição eterna, porque a obra não pode ficar ali somente na realização da cruz, da encarnação, da descida dele aqui nesse mundo. Ela segue progredindo para uma consumação. Ela segue progredindo para uma consumação e com descrições de eventos e acontecimentos futuros que ele preveu e que estão se cumprindo. Até aqui, amém? Então o plano não acabou. Está abreviado. E ele está se direcionando com uma seta para o fim. Então quando a gente fala o fim está chegando, nós não estamos falando de o fim para uma humanidade, o fim para a civilização, o fim do julgamento, do juízo, deste parecer, de que todos os homens prestem conta com Deus por intermédio daquilo que ele ofertou, e obviamente, uns porque foram fiéis e outros porque foram infiéis. Aí um segundo detalhe, Apocalipse 5, do verso 7 ao 14. Estão entendendo que Deus ele é controlador de história, e de história redentiva, e dentro daquelas etapas e propósitos que precisam ser atingidos, como já falei aqui, que ele pronunciou, não só por uma provisão, como também exigindo glorificação e consumação para aquilo que já foi realizado, já aconteceu. O que vai ser agora? Nós temos resposta para isso. E ele se comprometeu a ser fiel até o final. Bom, então existe um veredito escatológico arrolado dentro do evangelho dele. Um veredito para a história, para os homens. Então Jesus assume a tarefa desse julgamento presente e contínuo da raça humana, porque se confirma nele essa autoridade messiânica. Ele passa a ter a palavra inicial e final, não só do sentido da história, de como ela vai terminar, como também isso, do pleno cumprimento dos seus eventos, do que ele já pronunciou que tem que acontecer. Isso valida o messianismo dele. Sem isso, ele não pode dizer ser o Messias. Eu vou retomar aqui com você essa palavra. Somente levando a cruz por nós,
é insuficiente para ele reconhecer ser o Messias. Porque ele não veio só para morrer e ressurgir. Ele veio também para algo a mais que conclui obra e glorifica. Então, para estas igrejas que só pregam, só tratam do meio ou do início da história, é praticamente como se elas estivessem quebrando o que ele fez no meio, destruindo totalmente aquilo que foi planejado e se cumpriu nele, a nível de educação e orientação. Então hoje você pode ver muitas igrejas tendo esse tipo de comportamento, não só de violação, mas de falta, de ausência de compromisso de tratar o que será, o que vai ser, o que vem, o que Jesus disse. E obviamente grande parte das igrejas não falam por quê? Porque elas estão comprometidas com o sistema, com a ordem, com tudo aquilo que, na verdade, a política mundial, ela já planejou. Eu não quero entrar muito nesse mérito. Tá? Mas esse veredito escatológico que o pastor estou me referindo aqui, que está arrolado no Evangelho de Cristo, e que já foi pronunciado por ele, tem dois cursos e duas direções de decreto. A primeira delas, ele deixou claro que ele vai permitir que uma ordem mundial de maldades e pecados surja no mundo com um nível máximo de corrupção e depois esta ordem, esse sistema, seja derrotado por ele. Ponto. Então o que está acontecendo lá fora agora a nível de ordem e sistema humano, ele está deixando acontecer e chegar até o nível máximo disso, de corrupção e maldade, que é a corporificação da maldade. Então, segundo Tessalonicenses 2:8, Mateus 12, versos 43 ao 45, 1 João 2:18, Apocalipse 13, verso 1 ao 2, e tantos outros textos que vão deixar claro isso, que esse veredito foi dado, e está sendo permitido por ele, de que essas estruturas, elas se formem, se agrupem, se organizem para uma batalha final. Um outro parecer de veredito. Deixa eu fazer uma observação aqui. Que na medida que a corrupção, ela prospera, ela progride, e dizem para você, Deus abandonou a história e abandonou o mundo, eles estão errados. Pelo contrário, ele avisou que isso ia acontecer, isso prova mais ainda esse detalhe. O quanto os homens precisam do evangelho para a redenção. E o quanto eles se corrompem na medida em que eles renunciam a esse compromisso com a fé. Pelo contrário, Deus está mais ainda presente na história, na medida em que os homens são mais corruptos, porque se tratam do quê? De homens que o rejeitaram. Segundo ponto desse veredito, que ele também já adiantou, a formação de uma igreja fiel e concreta para ele, exclusiva para ele, feita de uma ordem humana, que ele regenerou, que está orientada por ele, feita de convertidos, porque com eles Jesus firmaria um pacto de voltar para buscá-los dentro de um segundo evento de realização e glorificação. Aí o motivo dele voltar, porque ele vem para uma ceifa, para uma colheita, e a colheita é a igreja que ele reconhece. 1 Coríntios 15, verso 12 ao 34, Mateus 24, verso 31, Mateus 24, verso 45 ao 51 e 25 do verso 1 ao 13. Esses dois vereditos, dele permitir, ao mesmo tempo, que existe uma ordem, um sistema mundial de maldades e pecados lá fora, prosperando até chegar ao nível máximo de perfeição de corrupção, em que também se forma uma igreja fiel para ele, feita de convertidos e pessoas que ele regenerou para ele vir buscar. Ele certificou esses dois pareceres, acompanhando esse veredito com anunciamentos e pré-descrições de eventos que iriam acontecer durante esse curso. Então agora, a gente olha para lá, olha para cá e analisa isso, pô.
traz aquela reflexão se isso realmente está prosperando, progredindo e sendo executado no que nós estamos vivendo agora. Então, se formos levar em conta o que já aconteceu dentro da história até o dia de hoje, nenhum veredito e nenhum outro falharam. Deixa eu entrar um pouco nesse mérito da igreja fiel, concreta. Aonde está ela, pastor? Não sei, ele sabe. Porque ela está representada por pessoas. Ela está representada por atos. Então ele tem essa administração, eu não tenho. Se eu sou ou não, só cabe a ele julgar. Se é você ou não, só cabe a ele julgar. Mas ele deixou claro que no segundo evento da glorificação dele, ele vai pedir aos anjos para ir às quatro extremidades da terra para buscar o quê? Aqueles que ele reconhece. Então não tem templo, tem pessoas. Então como isso está agora a nível de progresso e evolução, eu não sei. O que eu sei é que todos os eventos e pronunciamentos dele relativo ao homem, ao mundo, à igreja, relativo à história, eles estão se cumprindo. Se hoje alguns de vocês quisessem se levantar aqui para dizer, eu não acredito, você ia ter que ter muito para provar. Para dizer ao contrário, porque não é possível. Não falta materialidade. Não falta fatos, não faltam comprovações de que a escritura dele está se cumprindo e de que esse veredito está sendo sim aplicado também nos nossos dias. Obviamente o comportamento dos homens não condiz com o cumprimento, como eu falei aqui no início do culto. De que homens? Daqueles que fazem parte do sistema e da ordem humana, dessa corrupção e dessa maldade. Por quê? Porque eles vão agir, obviamente, com todas as riquezas de detalhes, com pessoas corruptas diante do cenário da glorificação dele. Mas em compensação, a igreja fiel, a igreja exclusiva dele, feita de convertidos e regenerados por ele, o comportamento dela em relação a esse dia de glorificação é estar com a cabeça levantada para o céu, à espera dele, na medida em que esses sinais avançam e progridem. Com expectativas e planos de subir, não de ficar. Que aí entra a questão da originalidade. Amém. Esse veredito está aqui. O que você vai fazer com ele, eu não sei, isso é um problema seu. Mas que eu digo, você não pode, não tem argumento para falar que nós estamos chegando numa consumação. E que aquilo que ele pronunciou e decretou, você não pode ser contra que isso não esteja se cumprindo. Ou afirmar que não esteja se cumprindo, melhor dizendo. Então nós estamos aqui hoje, diante do sinal. E eu peço à igreja, aqueles que estão pela internet, para que você tenha atenção para isso. Para que você não feche a janela, mas a abra para enxergar em que ponto esse mundo chegou. E o que está acontecendo com ele, porque nós temos a obrigação e o dever de interpretar esse momento da história, esse tempo não só da humanidade, como também da igreja, que é deplorável. Da igreja humana, institucional, ela é deplorável. Porque você realmente tem essa tensão. Por quê? Porque na medida que você se volta para essas coisas e busca posicionamento de vigilância, de alerta máximo, com certeza tudo muda no que diz respeito à tua visão e ao teu comportamento. As coisas como você enxerga e vê, da maneira como você vê as coisas, tudo muda. Mas se você se tranca nesse mundo virtual, se você se tranca nesse mundo de fantasias, de teorias e etc, que muitos estão lá fora, você tem grande possibilidade de perder sua oportunidade de se salvar. A igreja está com a lâmpada acesa, à espera de que o seu Senhor venha.